Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Santo de Israel, nós começamos esta aula agora para a glória do Teu nome seja exaltado, glorificado. Queremos te pedir a Tua bênção sobre a aula de teontologia, a doutrina de Deus. Fala conosco, Deus, nos abençoa. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Então, vamos lá, aula de teontologia. Quem tiver aí com a apostila, depois quem tirar os prints aí me manda, tá? Quem tirou o print aí me manda. Quem tá com a apostila na mão aí, Amanda. Deixa eu ver, Amanda tá sem. Amanda tá sem áudio. Silvio. Tá sem áudio, Amanda. Ô, Ana, você tá com a apostila na mão? Pode ler, Amanda. Vamos lá. Deus existe. Há um só Deus, o Pai. A existência de Deus é um fato incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas começa o seu primeiro versículo falando de Deus, como a principal personagem em todo o universo. Gênesis 1:1, Deus existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo e tudo governa e sustenta. Isso, quer comentar? Vamos lá. Primeira questão. Deus existe, não é? O Deuteronômio 6:5 é chamado de Shema. Ouve, Israel, acua, Israel, porque há um só Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. Então, a primeira questão que nós vamos tratar com vocês aqui é a existência de Deus. Por quê, gente? Estão me ouvindo bem? Amém. A existência de Deus é a grande pressuposição teológica. Não tem sentido tratar o conhecimento de Deus a menos que você admita que ele existe. Não tem como. Ora, como é que você vai estudar algo que você não tem convicção, certeza que ele existe? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o quê? Que aquele que se achega a Deus deve acreditar que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tem sentido tratar o conhecimento de Deus a menos que se admita a existência. Então, qual é o pressuposto da teologia? Deus, ele existe. Vocês, na prova, vocês vão ver uma questão de uma fonte da teologia. Qual é? Deus existe e pode se relacionar com a pessoa. Bom, agora, Deus existe de que forma? De forma impessoal, por exemplo, a pedra existe, sim ou não? Ele está falando da prova. A pedra, ele existe, sim ou não? A pedra. Sim. Sim. Não, a pedra existe, mas ela pode se relacionar. Há a possibilidade de relação. Então, Deus existe, ele se relaciona pessoalmente. Ele é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal de quem se originam todas as coisas. Ele transcende a criação. Então, Deus ele é transcendente e ele é imanente. Isso é, ele se relaciona. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aí, tá? Ele se relaciona com a humanidade porque ele é imanente. Mas ele não precisa da humanidade para existir, não é? Veja, a aproximação mais parecida com uma declaração de fé. A Bíblia pressupõe a existência de Deus desde o Gênesis 1. Gênesis 1, como nós já lemos, no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. Do nada, Deus cria tudo. Não, do nada, Deus cria tudo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É uma livre autodeterminação para uma autocomunicação. A criação de Deus, não é? Depende. Tudo que Deus criou depende da sua própria existência. Continua a leitura, Amanda. O homem e sua cegueira espiritual, oriunda do pecado, fizeram deuses e senhores. 1 Coríntios 8, 5b. Porém, no meio... 1 Coríntios. Olha lá. Porém... Na mão. Pode continuar? Vou ler o texto. 1 Coríntios 8, 5. 1 Coríntios 8. Diz aqui assim, 5.
Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, Pai de quem são um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. O texto que o apóstolo Paulo assevera aqui é a existência de um único Deus. Paulo faz essa defesa em Atos 17 também. Não é? O único Deus. Agora, os homens, os seres humanos, fizeram senhores, deuses para si. O Antigo Testamento trata muito sobre isso. Uma convicção teontológica. Nós estamos na página 44, não é isso? 43. 43. Uma das questões teontológicas que você não pode desprezar é a existência de um Deus único. E esse Deus, ele é criador de todas as coisas. Berson Rosa, no livro Teologia da Religião, da editora Juerp, ele faz dá o seguinte ensinamento, que o homem tem dentro de si uma convicção de religião. E aí nós vamos para a matéria anterior, introdução à teologia. Qual a diferença de misticismo falso e misticismo verdadeiro? O misticismo falso torna o homem imbecilizado. O misticismo falso torna o homem imbecilizado. Já o misticismo verdadeiro, ele leva o homem à consagração a Deus. Existe outro. Embora os homens façam para si, por conta da sua pecaminosidade, não é? Deus. Por todo o Antigo Testamento nós vemos isso. Vamos continuar. Vamos continuar a leitura? Vai lá. Onde? Coríntios Pode 8. continuar, mano. Continuando. Porém, no meio desses deuses que estão espalhados pelo mundo, como pedrinhas de todo tamanho, ergue-se o Deus verdadeiro, como uma grande colina que se distingue dessas pedrinhas pela sua incomparável grandeza. Aí vem alguns textos, Deuteronômio 4:35, Isaías 42:8, 44:6, 8 e 1 Reis 18:39b. Primeiro É por Reis, isso vai lá. é por isso uma necessidade de conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 4:6. Isso, vamos parar aqui. Bom, eu vou ler aqui, eu tenho um material que não está com vocês, mas eu vou mandar esse material para vocês lá no grupo, tá bom? Amém. Material complementar. Sobre a existência de Deus. Olha, existência de Deus. Algumas premissas, né? O conhecimento da existência de Deus responde ao primeiro critério da universalidade. É fato reconhecido que a grande maioria dos seres humanos, na verdade, tem reconhecido a existência de Deus, ou seres humanos de quem eles supõem depender. Olha, não importa. Primeira premissa, Deus existe. O ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus. Se ele tomar um caminho errado, o seu relacionamento com a divindade será equivocado. E é daí que aparecem as idolatrias, é daí que aparece aí que aparece a visão panteística do mundo, né? Vários deuses, muitos deuses. É daí que aparece o politeísmo, a visão equivocada. A única forma da pessoa se relacionar de fato com Deus é através do entendimento da palavra de Deus. Tiago 1:22, se ele fosse praticante da palavra e não somente ouvinte, mas todo ser humano, invariavelmente, todo ser humano tem o conceito de Deus, da existência da divindade. Aí você me pergunta, e o ateísmo, e os ateus? Os ateus, irmãos, eles necessitam do conceito da existência de Deus para que a sua forma de pensar exista. Uma segunda premissa, que o ser humano, sob circunstâncias adequadas e manifestação desse conhecimento, não pode deixar de reconhecer a existência de Deus. Terceira, que o ser humano, em virtude da sua humanidade, tem a capacidade de religião. Quarta,
que aquele que negar a existência de Deus deve tacitamente assumir tal existência em seu próprio argumento. Um ateu, para negar a existência de Deus, tem que assumir a existência de Deus na argumentação. Vocês entenderam? Sim. Sim. Tranquilo? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo. Deixa eu ver, o Adrian entrou aqui, mas está fechado o microfone. Guilherme Henrique. Não, estou aqui, mas sem dúvida. Cristóvão e Elis. Eu não sei se tem algum aluno meu convidado aqui hoje, não consigo ver, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Deus é representado de muitas formas no Antigo Testamento. Quais são elas? Vamos lá, Amanda. Quais são essas formas? Vamos lá. Como rocha, Salmo 18, o 31 e o 46. Como fortaleza, 2 Samuel 22, 2. Como escudo, Gênesis 15, 1. Como força, 1 Samuel 15, 29. E como poderoso, Gênesis 49, 24. Salmo 132, 2 e 5. Isaías 49, 26. Como esposo, Jeremias 31, 32. Oséias. Como pai e redentor, Isaías 63, 16, como Altíssimo, número 24, 16, Salmo 7, 17, e como Santo, em Jó 6, 16, sabe que eu tô Isaías participando. 29, Atenção 23. aqui, ó. Pessoal, ó, parou aqui. O pessoal que está entrando agora aí, deixa seu microfonezinho desligado, porque senão vai sair no fundo, tá? Quando vocês forem falar, habilita o microfone. Eu pergunto para vocês, como é que vocês entendem Deus como rocha? O que é isso? Como é que vocês entendem Deus como escudo? Como vocês entendem Deus como esposo? Como é que é isso? Quem quer falar aí? O esposo é porque a igreja que é a noiva, não é? Certo. Quem mais quer falar? Deus como rocha. Rocha. Como que vocês entendem Deus como rocha? Como alicerce. A base. Cristóvão está falando? Pode falar. Eu falei como base. A irmã também falou aí. A base, o alicerce. Tá, você não está aparecendo o seu vídeo, tá, Cristóvão? Você quer me ver? Então vamos lá. Não. Quem sabe? Gente, o que mais? Eu estou ouvindo alguém cantar no fundo aí. Não é aqui. Estou ouvindo alguém cantar. Desliga o microfone aí. Então vamos lá. Gente, presta atenção. Quando está falando sobre rocha, fortaleza, escudo, isso são figuras de linguagem. Por quê? Porque as línguas antigas, hebraico, grego, eles são muito concretas. Então, a questão não é que Deus seja, de fato, uma rocha. Isso seria animismo. Animismo. Não é? Ou até panteísmo, dependendo da perspectiva. O texto está falando como uma rocha. E aí você encontra a metáfora, né? Aliás, existem símiles, metáforas que são usadas para transmitir um conceito, por exemplo, de proteção. Ele como fortaleza, proteção. Como é que você entenderia melhor? Debaixo das tuas asas estarei seguro. Debaixo das tuas asas estarei seguro. Isso é um zoomorfismo. Debaixo das tuas asas é um zoomorfismo, uma figura de linguagem que atribui à divindade características animais. Mas debaixo das tuas asas estarei seguro dá uma conotação de proteção. Não é? Ou você ouvir a segurança em Deus. Deus me sustenta. O que é mais concreto na sua cabeça? É óbvio que é a comparação, não é? A metáfora, símile, debaixo das tuas asas estarei seguro. Senhor, tu és a minha fortaleza. Você já pensa logo num castelo, uma parede levantada, entendeu? Então, essas figuras de linguagem, essas formas, apresentam Deus daquilo como Deus age. Então, quando fala de rocha, fortaleza, escudo, está falando de uma ação de Deus, de
é uma ação imanente, não é? De imanência, não só de transcendência, como se Deus estivesse tão longe que não pudesse interferir na vida humana. Estão entendendo, gente? Sim. Certo, pessoal? Certo. Vocês estão seguindo aí? Certo. Cristóvão, Certo, Renato, Estamos seguindo Sim, aqui. certo. Luiz, tá tudo bonitinho, mas o pessoal, Gabriel, Adrian... Eu estou tentando achar a página. Página 43. Vamos lá, pessoal. Valeu. Amanda, continua. Página 43. Evidências que provam a existência de Deus. Vamos lá. O inimigo das nossas almas tem procurado completar a desgraça que o pecado causou, fazendo com que os homens chegassem ao ponto de negar a existência e Deus, usando filosofias humanas, tais como o ateísmo, o materialismo e etc. Negar a Deus é tolice, tanto como alguém querer negar a existência do sol, porque não o vê, por estar coberto por nuvens. A Bíblia diz... Disse o Nécio, pessoa que não pensa no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1, Salmo 53:1 e ainda, por causa do orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. São, não há Deus. Salmo 10:4. Tá, então presta atenção. Eu quero que vocês façam a pesquisa e me mandem, tá? Anota aí. Sim. O que é um ateu prático? Poucas palavras, tá, gente? O que é ateu científico? E o que é um ateu filosófico? Ah, lembrando que eu já postei a prova lá para vocês, é para entregar e me mandar semana que vem através do meu e-mail, tá? Ok, Vamos pastor, lá. já pegou. Que é O senhor isso, falou ateu prático, científico, Filosófico. ateu prático, filosófico. O que é um ateu prático? O que é um ateu científico? O que é um ateu filosófico? Se vocês não viram o sinal que a Amanda fez aí, vocês depois veem no vídeo, tá? Olha aí, ó. Tem jeito mesmo. Misericórdia, vai cortar a cabeça de quem? É a prova, gente, a prova. Ah, lembrando... Vai entregar esse ano ainda, pastor? A prova? Não. Não, vai entregar semana que vem. Jesus. Ó, tá feita. Ah, deixa eu lembrar. O pessoal que pegou meu kit e ainda não conversou comigo no particular, depois me chama no particular lá, tá, gente? Vamos lá. Então, vocês vão... Ah, e outra coisa. Definição de ateu. O que é ateísmo? O que é ateísmo? Ateísmo vem da negativa A, mas a palavra tal, que significa tal. Aí o ateu prático é tal, o ateu filosófico é tal, o ateu científico é tal. Fácil? Super. E isso é pra quê, né? Semana que vem. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos continuar? Ó, Vamos lá. na próxima prova, vai cair. Você vai ter que escrever. Vocês estão para fazer a prova pelo Zoom, gente? Tá de brincadeira, pastor. É oral? É chamado oral? Chamado oral, tá de Mas eu brincadeira. estou quase fazendo, mesmo que voltar, eu estou quase fazendo um plantão tira dúvidas pelo Zoom. Aí é Aí é bom. legal. Legal. Aí é legal, hein? Bacana. É bom. É legal, né, irmãos? Quer dizer, me dar trabalho é legal. Eu dar prova para vocês, não, né? Obrigado. Tá bom, gente. Vamos lá. Vamos lá. Mas é bênção. Vocês são bênção, irmão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora, vai cair na próxima prova? Vai cair já. Anota, porque vai cair. Como Deus é representado, tá? No Antigo Testamento, me diga aí 2, 3 coisas de como Deus é representado. Tá bom? Tá? Bom, deixa eu fazer umas colocações aqui. Nós falamos sobre imanência e transcendência, né? O que é transcendência mesmo, gente? Quem pode falar?
Aqui, anotado. Ana, vai, você mesmo, já se manifestou. Fala aí, Ana, o que é transcendência? Não, eu não estou manifestando. Tem que achar aqui, onde que anotei. Não, de cabeça. De cabeça. A cabeça não é boa, não. Deixa eu ver. Cristóvão, o que é transcendência? Transcendência é uma coisa que ultrapassa. Não, gente, ó, de modo simples, transcendência é Deus não precisa da criação para existir. Como ele é o criador, ele é transcendente, né? Deus não é mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Não é? Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. Isso também é verdade em relação ao poder. Isso é transcendência. Agora, imanência significa que Deus está presente aqui, dentro da sua criação, dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou que não lhe obedecem. Entenderam? Sim. Agora, quais são as implicações da imanência? Deus não se limita a agir diretamente para cumprir os seus objetivos. 2. Deus pode usar pessoas e organizações que não sejam declaradamente cristãs. Deus pode usar alguém que não é crente? Sim. Pode. Pode. Sim. Acho que pode. Sim. Pode. 3. Usou até um jumento. Usou até o jumento. Pode, justamente. Devemos ter apreço por todas as coisas criadas por Deus. 4. Podemos ter algum conhecimento acerca de Deus por meio da criação. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Daqui a pouco mais 3 minutos. 5. A imanência de Deus significa que há pontos em que o evangelho pode fazer contato com o descrente. Por quê? Porque a imanência de Deus faz com que Deus possa se manifestar ao descrente. E a transcendência, implicações. Existe algo mais elevado que os seres humanos, transcendência. 2, Deus nunca pode ser completamente determinado por conceitos humanos. Ninguém pode dissecar Deus. 3, nossa salvação não é conquista nossa, é obra de Deus. 4, sempre haverá uma diferença entre Deus e os seres humanos. 5, a reverência é adequada ao nosso relacionamento com Deus. 6, buscaremos a obra genuinamente transcendente de Deus. Quer dizer, Deus é metafísico, é além do físico. Tá bom? Estão entendendo, gente? Sim. Estão entendendo? Ó, Sim. nós vamos ficar... Letra A, vamos lá, dá tempo. Vai lá, Amanda. A crença universal em um ser supremo, não existe nenhuma raça que não tenha alguma noção de um ser supremo, um Deus, de quem, através das suas religiões, procuram se aproximar para agradá-lo, comunicando-se com ele por meio de sacrifícios, até de sangue. Muitas vezes é realmente um Deus desconhecido e, na sua cegueira, estão tateando para achá-lo. Atos 17, 23, 27. Isso. A crença universal de um ser supremo é inerente ao ser humano. Gente, guarda isso, prova, está na prova esse negócio. Está na prova. Todo ser humano tem algum conceito de Deus. Letra B, rapidamente. A consciência. No íntimo do homem há uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior, que no homem fez registrar os princípios de lei divina. Romanos 2, 14 e 15. Isso. Então, olha, a consciência é um presente de Deus. Agora, ela pode ser aviltada, obliterada, calada. Ela pode ser, mas é uma outra questão. Letra C, rapidamente. Nós temos 2 minutinhos para ir para a segunda parte da aula. A criação do mundo. Fala da existência de um Criador. Salmo 19:1, Isaías 40, 26. O seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1:20. Muito bem. Vamos lá.
Letra D. A Bíblia. A revelação divina revela claramente a existência de Deus. Nas Escrituras temos um documento autenticado que nos faz conhecer a Deus através da sua própria revelação. Assim como alguém que quiser conhecer história, ciências ou outra matéria qualquer, procure estudar a literatura adequada para conseguir o conhecimento desejado. Assim também, aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus, ele conhecerá se essa doutrina é de Deus ou não. João 7:17. Bom, isso nós já falamos na outra matéria. Então, nós vamos fazer só a leitura para fechar o conceito e ir para a segunda parte da aula. Vamos lá. Jesus, o Filho de Deus. Ele veio para revelar Deus aos homens, Lucas 10:22, e o fazer conhecer, João 1:16 e 18. O caminho mais curto para conhecer a Deus é aceitar a Jesus como seu Salvador, porque ele é o caminho para Deus. João 14:6. E F, uma experiência pessoal da salvação. Por meio do sangue de Jesus Cristo, chegamos perto de Deus e temos absoluta certeza da existência de Deus, porque o Espírito do seu Filho clama em nós, Abba, Pai. E nós podemos, com toda a tranquilidade no coração, orar. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9a. Alguma pergunta sobre essa questão aqui da existência de Deus, gente? Então, evidência da existência de Deus vai cair na prova, uma ou duas. Gente, eu vou encerrar agora. Número 3, conceitos errôneos. Conceitos errôneos sobre a existência de Deus. Salvação? O ateísmo consiste na negação absoluta de Deus. Alguns duvidam que existam ateus, porque mesmo como aquele tolo que diz, não há Deus, Salmos 14:1. Todavia, sempre eles creem em alguma coisa ou acreditam em alguma superstição, que indiretamente é a manifestação de uma ideia de Deus dentro de si. Ou seja, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Leia Romanos 1:19-21 e 28. Vejamos algumas crenças erradas sobre a existência de Deus. O ateísmo. O ateísmo... Peraí, calma. Essa visão do ateísmo, veja, eu quero que vocês façam naquele trabalho que não está aqui, não pode ser da apostila não, tá? Quero pesquisa, e aí você tem que citar a fonte, tá? O ateísmo é uma partícula de negativa, que é o alfa, né? Ateós, não há Deus, sem Deus. E o homem tem que se esforçar muito para não acreditar em Deus. Então, nós vamos ver algumas crenças, algumas visões erradas com relação à existência de Deus, tá? E aí fica com a caneta na mão, que eu vou pedir para vocês encontrarem algumas coisinhas aí, essa semana aí. Vamos lá. Pode fazer a leitura. O ateísmo se define hoje como um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir um universo material à existência de Deus. Porque Deus, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigação meramente naturais ou humanas. O ateísmo teve em Karl Marx... Parou um pouquinho, calma. Peraí, Ana. Desculpa. Uma coisa interessante hoje existe um ateísmo de esquerda, os neo-ateus. Interessante, irmãos, e é uma coisa importante de ser estudada, que uma grande parte desses neo-ateus são oriundos de famílias cristãs. Não é? Tanto que o presidente da ATEA chama-se Daniel, ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil. Associação de Ateus e Agnósticos. E esse pessoal é um negócio assim meio... Eles são até chamados de... Tem um apelido pejorativo de todinho, né? Todinho. Porque são jovens e fazem
coisas esquisitas. Por exemplo, fazem movimento de desbatizar. Vamos desbatizar as pessoas. Olha que ideia. Fizeram isso na Sé. Esse grupo. Agora, na maioria, as convicções deles são convicções de esquerda, que é fruto do tal do marxismo cultural. Agora, existem ateus ligados à direita também, não é? Eu tenho até uma até que é muito interessante, que ele já esteve com... já li alguma coisa dele, que é o Luciano Ayan. O Luciano Ayan tem um blog interessante, e esse Luciano Ayan, ele trabalha, tem vários artigos dele, desfazendo as falácias do marxismo cultural e desses neo-ateus que eles chamavam na época de todinhos. Interessante que houve uma época, inclusive tem alguns... Se você procurar no YouTube, procure neo-ateu. Você vai ver vários debates fiz com Daniel Sotomayor, vários, e refutando as teorias ateísticas dele, inclusive usando as escrituras. O pessoal da Terra passou, então, a me odiar, né? Entravam na minha fanpage, me ofendiam. Mas é interessante ver essas duas questões, o ateísmo clássico e os neo-ateus fruto do marxismo cultural. Muito interessante. Vamos continuar a leitura? Vamos lá. Pode continuar, Ana. Se a Ana não Porque Deus, sendo espírito, não em Karl Marx, Friedrich Nietzsche e eu estou... Estão ouvindo? Estou ouvindo. Pode ler. Tá. O ateísmo teve em Karl Marx, Friedrich Nietzsche e seus maiores propagadores. O primeiro chegou a afirmar soberbamente: um ser qualquer não é independente aos seus próprios olhos, senão quando ele se basta a si mesmo. E ele não se basta a si mesmo se deve sua existência a outro. Enquanto o segundo chegou a afirmar: provavelmente o homem vai se elevando cada vez mais alto, a partir do momento em que deixar de se abalar em Deus. E mais tarde, este mesmo filósofo alemão, Nietzsche, chegou a defender a teologia... Embalar, peraí. Embalar, não é abalar, tá? Tá certo. Porque o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, o que esse cidadão está ensinando? Quando você desapegar da divindade, você desapegar de Deus, você desapegou de Deus, isso vai te trazer evolução, entendeu? Ele diz assim, se você desapegar de Deus, parar de se embalar em Deus, de confiar em Deus, de acreditar em você, você vai evoluir, você vai ter sucesso, porque Deus é uma utopia da religião. A religião é o ópio do povo. Essas malignidades todas aí, entenderam? Alguém já leu Capital? Não? Não. Ninguém leu nada? Graças a Deus, hein, irmão? Vocês leem a Bíblia, né? Amém. Graças a Deus. Gostaria de ter lido. Para um estudioso, é importante ter esse conhecimento, tá? O Príncipe, de Maquiavel, o Capital, de Karl Marx, tá bom? Você vê, tem gente assistindo aula tomando chá, tomando... Glória a Deus. Eu vou pedir para fazer um para mim também, viu, pessoal? De erva cidreira ainda. O Gabriel Henrique, quem é o Gabriel Henrique, gente? Mostra a sua cara, Gabriel. É o mais novinho. O mais novinho. Mostra para nós. Gabrielzinho. Gabriel, tá bom. mostra aí seu rosto. Tá bom, então. Ele Então não vai tem lá. idade para aparecer aqui. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Vocês estão entendendo até agora? Sim. O Gabriel está dizendo, eu não consigo Sim. pegar no PC, mas está ouvindo, né, Gabriel? Então vamos lá. Vamos continuar. Vai lá, Ana. Teologia da morte de Deus, Salmo 53:1, porque Deus olha para todos os soberbos e humilha-os. E esmaga Ana, teu áudio está ruim.
Jó 40. Oi. Ó, o teu áudio está ruim. Eu vou pedir para os meninos lerem, o Adrio e tal. Mas deixa eu falar sobre Nietzsche. Deixa eu falar sobre Schleiermacher. Ó, presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu respondi uma pergunta no rádio, acho que foi ontem, sobre a diferença de teologia dialética e teologia liberal. A teologia liberal, que começa no século Ele falou que meu áudio está muito ruim, está cortando. Por que será? Gente, mas desliga o microfone. Muta aí, Paula. Fica saindo Dá uma enquanto eu mutada. tô falando. Tá bom? Vamos lá. A teologia liberal é aquela teologia, século XIX, começo do século XX. Até antes disso já aparece, é uma teologia, por exemplo, Schleiermacher, eles tentam desconstruir a sobrenaturalidade da Bíblia. Tudo que é sobrenatural, tudo que é doutrina para nós, eles tentam desconstruir. Eles, por exemplo, a virgindade de Maria, nascimento virginal, aliás, o nascimento virginal de Cristo, não a virgindade de Maria, mas o nascimento virginal de Cristo, os milagres, e daí vem a teologia da desmitologização. A antítese disso, no começo do século XX, nos anos 1920, tem um dos seus grandes expoentes, Karl Barth, Karl Barth no seu comentário em Romanos, que é a chamada teologia dialética. O que é a teologia dialética? A teologia dialética é chamada de teologia da palavra ou neo-ortodoxia. A teologia dialética, ela propõe que a coexistência de situações inconciliáveis, que não é possível conciliar. Por exemplo, Deus e o homem, o tempo e a eternidade. Então, esses paradoxos inconciliáveis é defendida pela teologia dialética. E a dialética se dá no tratamento disso. Os teólogos modernos também consideram Karl Barth como teólogo liberal, não ortodoxo, embora ele seja um dos grandes expoentes da neo-ortodoxia. Bom, nós paramos aí, aonde que nós paramos? Teologia da morte de Deus, não é? Vamos ler o Salmo 53:1. Eu vou ler o Salmo 53:1. Na sequência, um outro aluno pode ler, tá bom? Salmo 53:1. Estão me entendendo, pessoal? Sim. 53:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o tolo, né? No seu coração, Deus não existe. Salmo 53:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Bem, alguém pode continuar a leitura para mim, por favor? Pode continuar. Quem quiser continuar a leitura, pode continuar. Vamos. Porque Deus olha para todos os soberbos e humilha-os, e esmaga os ímpios no seu lugar. Leia Jó 40:12 e Isaías 2:12. O próprio escritor francês Voltaire, 1694 a 1786, apesar de ter passado para a história como ateu confesso e perseguidor do Evangelho, em uma de suas cartas ao imperador da Prússia, Frederico II, 1712 e 1786, escreveu: a razão me diz que Deus existe, mas também me diz que nunca poderemos saber quem é. Portanto, Voltaire, o ateu, reconhece: Deus existe. Voltaire, ele evolui, né, nessa questão, nessa frase de ateu para agnóstico, né? Nós vamos ver o que é um agnóstico. E também vamos ver o que é um deísta. Vai ter a diferença, agnóstico, deísmo. Aliás, o deísmo nós aprendemos na primeira, vocês lembram? Que nós aprendemos o que é deísmo logo na primeira matéria, né? Deixa eu ver se eu tenho aí a
página onde nós falamos o que é o teísmo. Deixa eu ver aqui. Na primeira página, escolasticismo, estoicismo, patrística. Deixa eu ver, eu sei que eu tenho na primeira matéria. Eu fiz uma colocação sobre deísmo. Deísmo. Ué, não sei onde que eu coloquei. Mas vamos lá. Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Vamos fazer a leitura. Um outro aluno pode ler aí, politeísmo. Vai lá. O politeísmo é conhecido como culto de muitos deuses. Era característico das religiões antigas, mas até hoje é praticado em muitos povos e nações, principalmente na Índia, onde se acredita que tem 13 milhões de deuses. Baseia-se o politeísmo na ideia de que o universo é governado não por uma só força, mas sim por muitas, de maneira que há um Deus na água, um Deus no fogo, um Deus em cada animal, um Deus nos pássaros, nas montanhas, etc. Para os defensores do politeísmo, Paulo deixou escrito em Romanos 1:23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Foi por isso que Deus chamou Abraão do meio do paganismo para divulgar um culto totalmente diferente do politeísta, conhecido como monoteísmo, que significa culto verdadeiro de adoração a um só Deus. O monoteísmo é o oposto do politeísmo. O primeiro adora o único e verdadeiro Deus, enquanto o segundo adora vários deuses. A Bíblia diz, há um Deus. 1 Coríntios 8:6. Espera um pouquinho. Quem está lendo aí? Deixa eu ver. Vou colocar aqui que fica mais fácil. O Adrian. Aí aparece, quando eu puxo assim, aparece quem em destaque. Agora a Ana fez algum barulho, apareceu ela. Mas o monoteísmo, quais são as religiões monoteístas? Tá? Vocês vão aprender que tem religiões comparadas. Monoteísmo. Quais são as religiões? Tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões são monoteístas. O cristianismo tem uma série de facções, como também o monoteísmo, como também o islamismo tem. Lamentavelmente, dentro do cristianismo, nós temos vertentes que são, na verdade, politeístas. Por exemplo, o romanismo tem muitas características, inclusive espíritas, na forma que o romanismo se comporta e doutrinas que abraça, doutrinas práticas, né? Por exemplo, eles não dizem que eles adoram Maria, eles não dizem isso. Mas aí você vai ver, você vê lá que tem a dolia, que é a veneração aos santos, a hiperdolia e a latreia, a hiperdolia, a veneração a Maria. No fim, trata tudo de idolatria. Vai ver essa questão de beatificação, de fazer milagres, tá? Então, monoteísmo é diferente do politeísmo. Né? Monoteísmo é a crença numa única divindade. O primeiro adora o único e verdadeiro Deus, ao passo que os outros adoram vários deuses. A Bíblia diz com clareza há um só Deus, tá bom? Vamos lá, panteísmo. Quem pode ler aí o panteísmo? O panteísmo... Está aparecendo a parte de cima da sua cabeça aí no vídeo, tá? Agora é melhor. Se você fez aí algum barulho, aí fica aparecendo aqui para mim. Vamos lá, gente. Panteísmo. Quem pode ler? Cristóvão vai ler. O panteísmo é proveniente de duas palavras gregas, que significam tudo é Deus, e o sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza, e identificam Deus com o universo, árvores, pedras, terra, água, etc. Porém, a Bíblia condena esse sistema de ensino, afirmando que mudarão a verdade de Deus em mentira e adorarão a criatura em lugar do Criador. Leia Romanos 1, 20, 25. Isso, agora anotem aí, anotem. Anotem. O que para você pesquisar essa semana e me mostrar, junto com aquele outro que eu pedi. O que é pananteísmo?
Tá? O que é pananteísmo? O que é animismo? Animismo. E me dê um exemplo de religião animista. Bom, tá? Panteísmo, né? Tem até muitas músicas que a gente cantávamos antigamente, que era meio panteísta. Olho em tudo e sempre encontra ti, estás no céu, na terra, onde for, e tudo que acontece, aonde for, como assim, onde for? Na árvore, na pedra? Né? O que é? Né? Então, nós vamos... Letra D. Alguém lê a letra D? Estou gostando aí desses livros atrás aí, irmão. Gosto muito de negócio de livro, hein? Vamos lá. Letra D. Pode ler. Alguém? Vai lá, gente. O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus abandonou o mundo e entregou para ser governado pelas leis naturais. Ou seja, tudo acontece, tudo acontece, não seria possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Às vezes, esse sistema é chamado de racionalíssimo, mas tal sistema é refutado... Não, na verdade, racionalismo. Aí foi erro de digitação, tá? Vamos lá. Perfeito. Mas tal sistema é refutado pelas evidências das obras de Deus na história. É Deus que regula e controla todo o universo. A Bíblia ensina duas verdades importantes concernentes a Deus e suas relações para com o mundo. Bom, aí nós já falamos sobre transcendência e imanência lá atrás. Então, o deísmo entende o seguinte: existe um Deus, pessoal. Mas esse Deus criou o mundo, ele cria o mundo, e aí ele deixa o mundo às leis naturais. Então, não tem milagre. Gente, o que tem de crente deísta, pastor deísta, que não crê na sobrenaturalidade, ou na ação sobrenatural, na ação imanente de Deus, né? É muito complicado isso, né? Alguém pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: Deus está tanto separado do mundo como também está no mundo, tá? Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos parar no agnosticismo. Quem vai ler o agnosticismo? Próximo. Vamos. Pode ler. Agnosticismo. Vamos, povo. Vamos alguém. O vocábulo agnosticismo. Pode ler. Pode ler. Vai, Silvio, começa. O vocábulo agnosticismo se deriva da partícula negativa grega anão e do termo grego gnosco. Gnosco. Conhecer, tendo assim o sentido de não conhecer. Esse sistema de ensino foi criado por Hurley. E tem o objetivo de negar a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente infinita não pode alcançar o infinito. A mente finita! A mente finita não pode alcançar o infinito. Afirma o agnóstico. Porém, o agnóstico precisa saber que existe uma diferença entre conhecer Deus no sentido absoluto e conhecer a Deus revelando acerca das suas obras. Podemos saber quem... Oi? Revelado. Ele é mostrado através das obras. Né? Amém. Acerca de suas obras. Podemos saber quem é Deus sem saber de tudo que ele é. As Escrituras mesmo afirma agora, conhecemos em parte. Leia Êxodo 33:20, Jó 11:17
Romanos 11, 33, 34, 1 Coríntios 13, 9 ao 12 e 1 João do 3, 1 ao 2. Mas chegará o momento que conheceremos como ele é. Como podemos dizer que não conhecemos uma pessoa que toda hora se apresentado para nós? Leia Salmos 139, 1, 16. Bom, irmãos, é o seguinte, ó, nós encerramos essas questões aqui. Eu quero que vocês leiam em casa todos esses textos, façam essas pesquisas, tá? Façam a prova, me enviem a prova para a semana que vem com o nome completo, tá bom? Tá bom? Alguma pergunta para a gente encerrar? Não. Deixa eu ver aqui quem está aí. Vamos lá. A Ana Silvio Petrini. Paulo. Elis, Amanda, Renata, está faltando o Roberto, né? Adrian, Gabriel. Está faltando Daniel. O Roberto não está aí. Hã? O Daniel também. Daniel. Isso. Está faltando aquele outro irmão que repetiu o nome também. Jadson. Bom, O Jadson. O Anderson. Semana que vem, nós partimos então para a semana que vem provas racionais da existência de Deus, né? E vai ser uma grande bênção, tá bom? Tá bom, pessoal? Amém. Tá bom. Amém. Obrigada. Tá.